5 aviões cargueiros chineses 747 desapareceram perto do Irã. Ninguém sabe o que eles transportavam, mas o momento levantou suspeitas. As aeronaves partiram da China nos dias 15, 16 e 17 de junho, logo após ataques israelenses ao Irã. Elas sobrevoaram o norte da China, Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão antes de sumirem do radar perto do espaço aéreo iraniano. Oficialmente, o destino era a Europa, mas nenhuma delas chegou lá. Considerando que esses cargueiros costumam transportar equipamentos militares pesados, o desaparecimento deles alimentou especulações sobre transferências secretas de armas. É claro que os voos podem ter sido inocentes ou apenas anomalias digitais. Não há provas concretas de que pousaram no Irã, mas a especulação não é infundada. A China tem bons motivos para apoiar o Irã. Até 16% das importações marítimas de petróleo bruto da China vem do Irã, e 53% se considerar toda a região do Golfo. Se Israel destruir a infraestrutura energética do Irã ou se o Estreito de Hormuz for bloqueado, as consequências não vão parar em Teherã. Isso pode ter efeitos até Pequim. Esse é um custo que a China dificilmente aceitaria em silêncio. Mas existe um panorama ainda maior. Se a guerra escalar e envolver os Estados Unidos, a China ganha exatamente o que precisa: profundidade estratégica. Um conflito prolongado no Irã prenderia a atenção dos Estados Unidos, drenaria seus recursos e forçaria Washington a entrar em uma guerra para a qual não se preparou e da qual não pode sair facilmente. Cada dólar que os Estados Unidos gastam lutando contra o Irã é um dólar a menos gasto para deter a China. E enquanto Washington se afunda ainda mais em outra guerra sem fim, a China ficaria livre para focar no que realmente deseja: Taiwan. Isso não é para apontar o dedo apenas para a China. Os Estados Unidos já fizeram o mesmo e fariam de novo se os papéis fossem invertidos. Mas, sob uma perspectiva realista, essa pode ser a oportunidade que Pequim estava esperando e talvez ela não volte a acontecer. Afinal, a melhor arma da China é a capacidade de atenção dos Estados Unidos. Durante a maior parte de sua história pós-revolucionária, o Irã teve dificuldades para encontrar uma grande potência confiável para apoiar-se. Por um tempo, parecia que essa potência seria a Rússia, mas a verdade é que Moscou nunca foi um parceiro confiável. A Rússia prometeu ao Irã sistemas avançados de defesa aérea e aeronaves de combate, mas entregou com atraso ou nem chegou a entregar. Parte do motivo é que a Rússia não quer desagradar Israel. Pode parecer estranho, mas os laços entre Rússia e Israel são mais profundos do que muitos imaginam. Mais de 1 milhão de israelenses falam russo. Os dois países coordenaram operações militares na Síria e, nos bastidores, suas indústrias de defesa mantêm linhas discretas de cooperação. Em resumo, a Rússia tem muito a perder ao apoiar totalmente o Irã. Mas essa desconfiança é mútua. Por sua vez, o Irã tem buscado consistentemente manter relações abertas com a Europa, seja por meio do comércio, da diplomacia ou da cooperação energética. Como resultado, seus objetivos regionais frequentemente entram em conflito com os da Rússia, especialmente no Cáucaso e na Ásia Central. Portanto, a aliança, como está, é baseada na conveniência, não no compromisso. A China, por outro lado, segue um roteiro diferente. Se decidir aprofundar seu papel, a base já está pronta. Pequim não tem passado colonial no Oriente Médio, não carrega bagagens emocionais e não possui ambições territoriais sobrepostas. Ela simplesmente quer petróleo, comércio e influência, e está disposta a investir a longo prazo. Em 2021, por exemplo, Irã e China assinaram uma parceria de 25 anos que foi muito além da diplomacia simbólica. O acordo estabeleceu cooperação de longo prazo em energia, infraestrutura, telecomunicações e desenvolvimento militar. No essencial, o acordo garantiu à China acesso ao petróleo iraniano a preços fortemente descontados, enquanto oferecia ao Irã bilhões em investimentos atrelados à iniciativa Cinturão e Rota. O acordo também abriu o caminho para o envolvimento chinês em portos, ferrovias e redes digitais iranianas. Para o Irã, o acordo era um meio de sobreviver ao isolamento, enquanto para a China era uma oportunidade de se firmar no Oriente Médio sem disparar um tiro. Mas a influência da China não é apenas econômica, é estratégica.
Considere a Síria. Teherã apoiou Assad na época em que os Estados Unidos e a Europa pediam uma mudança de regime. Esse apoio não era questão de lealdade, era cálculo frio. Assad estava isolado e sob pressão. Sustentá-lo deu ao Irã uma base em um estado em colapso. Aliados fracos, afinal, são mais fáceis de moldar. A China segue o mesmo manual hoje em dia. Se ela vai escolher usá-lo ou não, ainda veremos. O Irã sofreu golpes severos de Israel, mas não entrou em colapso, pelo menos ainda não. Um momento de verdadeira vulnerabilidade pode não estar tão distante, e é aí que a China pode intervir, não para salvar o Irã, mas para remodelá-lo usando acordos, empréstimos e armas cheios de condições. O Irã não se tornaria um satélite chinês da noite para o dia, mas poderia ser empurrado para outra coisa, dependente, endividado e estrategicamente útil. É verdade que grande parte dessa premissa depende de circunstâncias ainda em andamento, mas se algum país está posicionado para tirar proveito desse conflito, é a China. Toda guerra atrai novos participantes. Quanto mais o conflito entre Israel e Irã se prolonga, maior a probabilidade de potências externas serem envolvidas. Para a China, isso representa tanto um risco quanto uma oportunidade. Uma guerra curta deixa Pequim apenas como espectadora, mas um conflito prolongado, especialmente se envolver os Estados Unidos, abre espaço para a China agir. Se os Estados Unidos intervirem militarmente, ou seja, com um combate sustentado em larga escala, e o Irã conseguir resistir tempo suficiente para evitar um colapso total, a China pode entrar em cena discretamente. Não com tropas, mas com equipamentos como aeronaves de combate, defesas aéreas, mísseis guiados e apoio via satélite, todas as tecnologias que Teherã não possui ou produz apenas em quantidades limitadas. Se esse apoio for fornecido de forma discreta, constante sem chamar atenção, o Irã se transformaria em uma guerra sem fim. Para deixar claro, esse apoio material não faria o Irã vencer a guerra, mas prolongaria as hostilidades, e talvez esse seja justamente o objetivo. Veja bem, a China não precisa que o Irã vença. Ela só precisa que o Irã sobreviva e desgaste os recursos dos Estados Unidos. Só isso já seria suficiente para esticar o capital político e a logística dos Estados Unidos em uma guerra sem saída clara. Seria um espelho do que os Estados Unidos fizeram com a Rússia na Ucrânia, em criar uma frente que, aos poucos, vai drenando o adversário com o tempo. Um conflito prolongado desse tipo cairia como uma luva para Pequim, não porque a China se importe com o Oriente Médio, ideologia, direito internacional ou mesmo com o Irã, mas porque isso lhe dá tempo. Um Estados Unidos distraído dá a Pequim espaço para respirar no leste asiático, permitindo que concentre seus esforços em um lugarzinho chamado Taiwan. Então, enquanto Washington está preso em mais uma guerra sem fim, a China ganha tempo para fortalecer sua postura naval, testar respostas ao redor de Taiwan e mudar as narrativas globais. Uma América distraída dá a Pequim sua melhor chance de agir em relação a Taiwan. Washington simplesmente não consegue sustentar dois grandes confrontos ao mesmo tempo, especialmente se um deles se transformar em uma campanha lenta e desgastante. Pequim nem precisaria agir imediatamente. O simples fato de Washington estar atolada já muda o mapa estratégico. Naturalmente, esse desfecho dependeria de quanto tempo os Estados Unidos permanecerem envolvidos e de quão discretamente Pequim jogue suas cartas, mas seria uma oportunidade que só aparece uma vez a cada geração. De qualquer forma, isso daria à China liberdade para remodelar o equilíbrio de poder na Ásia-Pacífico enquanto os Estados Unidos olham para o outro lado. Linha de vida também é uma coleira. Se o Irã aceitar o apoio chinês, isso não virá de graça. Assim como Assad se tornou dependente do Irã e da Rússia para permanecer no poder, Teherã pode ser forçada a um papel semelhante, desta vez como procurador da China. E, uma vez que essa mudança aconteça, o Irã pode perceber que já não é mais ele quem dá as cartas. Se o Irã passar a depender de armas, financiamento e proteção diplomática da China, Pequim vai esperar influência em troca. Não um controle total, mas o suficiente para moldar as decisões de Teherã e puxar as cordas quando for necessário. Isso colocaria o Irã em uma posição difícil. O apoio estrangeiro pode ajudá-lo a sobreviver à guerra, mas viria ao custo da autonomia estratégica. O exemplo mais claro é o Estreito de Hormuz.
A capacidade do Irã de ameaçar os embarques globais de petróleo pelo estreito é um dos seus maiores instrumentos de dissuasão. Mas, se a China se tornar sua patrona, essa opção desaparece. Cerca de metade das importações de petróleo bruto da China vem da região do Golfo. Ela depende desses mesmos fluxos de petróleo pelo Estreito de Hormuz e não toleraria interrupções em sua própria segurança energética. Em outras palavras, a maior força do Irã poderia se tornar proibida, não porque lhe falte capacidade, mas porque já não teria mais autoridade para usá-la. Esse é o paradoxo de se tornar um proxy. A sobrevivência vem ao custo da independência. Quanto mais o Irã depende da China, mais corre o risco de ser tratado da mesma forma que Assad foi tratado pelo Irã e pela Rússia, e mantido de pé, mas sob controle rígido. Decisões sobre guerra, comércio e política externa passariam cada vez mais por Pequim, e para um Estado revolucionário que sempre se orgulhou de sua soberania, esse talvez seja o preço mais difícil de todos. Mas se as peças se encaixarem, Pequim pode já estar se preparando para o que vem a seguir. A verdade é que a maioria das guerras sem fim começa com um cronograma, mas acaba não cumprindo.